Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do componente matemática. Estamos na unidade 4 e eu te convido para acompanhar aí a nossa revisão. Eu sou o professor Rina, te convido então para acompanhar o nosso tema. Acompanha aí comigo. Revisão da unidade 4, né? E também avaliação. Esse é o tema da aula de número 28. Seja mais uma vez bem-vindo. Muito bem, vamos começando então, lembrando de alguns dos temas que nós trabalhamos aqui na unidade 4. Vamos verificar então o começo, né? Começamos a falar aí sobre perímetro. Então vamos relembrar o que é o perímetro, né? A gente tem aí um conceito bem simples e também trouxemos um exemplo bem simples para a gente relembrar juntos. Acompanhe aí comigo. Então, o perímetro de um polígono, ele vai ser a soma das medidas dos seus lados, tá? Então eu estou pegando aí um polígono qualquer, né? Temos aí as suas medidas, tá? Todas identificadas, todas em centímetros também, né? Então o perímetro vai ser a soma de cada um dessas medidas que compõem o lado do polígono, tá? Então nós vamos somar 1 centímetro, com 3 centímetros, com 5,5 centímetros e 3,5 centímetros, totalizando aí os 13 centímetros de perímetro, tá? Então o perímetro é sempre o entorno, né? Então a unidade de medida vai ser centímetros, vai ser o metro, tá bom? Vai ser quilômetro, tá? Diferente quando a gente calcula uma área, por exemplo, né? Se a gente tiver que calcular a área, então nós temos que determinar as suas medidas, né? Fazer lá o cálculo da área e utilizar medidas diferentes, né? Porque as unidades de medidas que calculam aí, que medem aí, né, as áreas, já é um pouquinho diferente, como nós podemos ver no nosso próximo quadro. Acompanhe aí comigo. Olha só, nós vamos ter então o metro quadrado, né, como unidade padrão para as áreas. E temos também os seus múltiplos e submúltiplos. Vamos começar então com os múltiplos, que é a parte de cima aí da nossa tabela. Ó. Temos o quilômetro quadrado, né, cujo símbolo é km2, né, km ao quadrado. Temos o hectômetro quadrado, hm2, né, hm ao quadrado. Decâmetro quadrado, DAM ao quadrado. E na parte de baixo nós temos os submúltiplos, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado, tá? E é claro, né, que nós temos que fazer aqui o trabalho de conversão, né, dessas medidas. Então, vamos resgatar aqui um dos exemplos que nós vimos, tá? Para fazer aqui a transformação. Então, tem uma técnica bem simples para fazer a transformação, né? A gente pode multiplicar por 100 ou então dividir por 100, dependendo de como a gente caminha no nosso esquema lá, né, de transformação. Então, por exemplo, aqui na letra A desse exemplo, a gente vai ter que transformar 0,5 km² em metro quadrado. Então vamos relembrar como é que a gente realiza aqui a conversão da letra A. Então, só para a gente lembrar, né? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado e metro quadrado, tá? Então, o deslocamento ocorre para a direita, né? 3 vezes, tá? E cada vez que ele vai, que ele muda, né, uma unidade, a gente pode considerar uma multiplicação por 100, tá? Então nós vamos multiplicar por 100 3 vezes, já que nós estamos saindo de quilômetro quadrado para metro quadrado, tá? Então, a letra A gente vai pegar o 0,5, multiplicar por 100, multiplicar por 100 e multiplicar mais uma vez por 100. 0,5 vezes 100 é só deslocar a nossa vírgula 2 casas para a direita, ou seja, vamos ter aqui 50 multiplicado por 100, multiplicado por 100.
50 multiplicado por 100, novamente, desloca a vírgula 2 casas para a direita, vamos ter 5.000. E quando a gente multiplicar mais uma vez por 100, mais uma vez, 2 casas para a direita. Então a gente vai ter, ao todo, 500.000 metros quadrados, tá bom? Vai ser, então, o resultado final dessa conversão, tá? E aí, temos aí também a letra B, né? Que é transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Vamos subir aqui para a gente acompanhar como é que vai funcionar essa transformação. De centímetro quadrado para metro quadrado, relembrando aqui o nosso esqueminha, né? Vamos ter o metro quadrado, decímetro quadrado e centímetro quadrado. O deslocamento vai se dar, então, 2 casas para a esquerda. Cada vez que a gente vai para a esquerda é uma divisão por 100. Tá? Então, na letra B, a gente tem 4.230. A gente vai dividir uma vez por 100, 2 vezes por 100. Ok? Aí a gente vai ter, então, que deslocar a nossa vírgula. 2 casas para a esquerda vai virar 42,30. E aí, quando dividir mais uma vez por 100, nós vamos ter 0,423 metros quadrados já na conversão, tá? Então, é assim que funcionam as conversões quando a gente trabalha aí com o sistema de medidas para áreas, né? O metro quadrado, tá? Nós vimos também, né, um outro sistema, né, que calcula, que mede, na verdade, o volume, né? Vamos relembrar aí a nossa tabelinha para relembrar aí as unidades, a unidade padrão primeiro, né, do volume, que é o metro cúbico, os seus múltiplos e seus submúltiplos. Dos múltiplos nós temos o quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Nos submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Funciona de forma parecida com o que a gente fez agora com as unidades de área, né? Só que agora, em vez de multiplicar ou dividir por 100, nós vamos multiplicar ou dividir por 1.000 cada transformação, tá? Então, resgatando aqui um dos exemplos que nós vimos na nossa unidade, nós temos aí 8.800.000 metros cúbicos de terra, né? E nós temos que transformar isso para quilômetros cúbicos. Então, se a gente lembrar aqui o nosso esqueminha, vai ficar assim, ó. Quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico e metro cúbico, tá? O deslocamento, então, vai ser feito para a esquerda. Cada casinha dessa que eu vou passar para a esquerda vai ser uma divisão por 1.000. Então aqui eu vou dividir por 1.000 também. E aqui mais uma vez por 1.000. Ok? Se eu fosse para a direita, seria então multiplicação por 1.000. Então esses 8.800.000 metros cúbicos, a gente vai então dividir por 1.000, dividir por 1.000 e dividir por 1.000 mais uma vez. Tá? Dividir por 1.000, nós vamos então mudar a nossa vírgula 3 casas para a esquerda, né? Vai se transformar então em 8.800. Aí eu tenho que dividir por 1.000 e depois mais uma vez por 1.000. Ao dividir por 1.000, mais uma vez, a nossa vírgula se desloca 3 casas para a esquerda. Então vai virar 8,8. E aí, quando eu dividir mais uma vez por 1.000, nós vamos ter 0,0088. Tá? Quilômetros cúbicos. Tá? No mesmo esquema, só que agora divisão por 1.000, então multiplicação por 1.000. Tá?
Muito bem, depois que nós vimos aí as nossas unidades de medida, né, para a área, volume, nós também vimos um outro tema que nós vimos aqui na unidade 4, né, que é o princípio fundamental da contagem. Vamos relembrar também. Então, o princípio fundamental da contagem, a gente fez aqui todo aquele esquema, né, aquela árvore de possibilidades, e a gente constatou que basta a gente multiplicar ali as possibilidades, né? Para cada ocasião, multiplica então, é dessa forma que funciona o princípio fundamental da contagem, tá? É bem melhor ver quando a gente vê com um exemplo, né? Vamos resgatar um exemplo que nós vimos aqui também na nossa aula, acompanha aí comigo. Esse aí, né? O restaurante, que tem 2 tipos de salada, 2 tipos de pratos quentes, 3 tipos de sobremesa, né? E aí a gente queria ver quantas são as possibilidades para fazer uma refeição, tendo aí salada, tendo prato quente e sobremesa, né? Nós montamos aqui toda a árvore de possibilidades, só para ilustrar, né, a ocasião. Então aqui a gente tinha salada, vamos colocar aqui salada crua e salada cozida, como ponto inicial, né? Salada cozida, tá? Porque são 2 tipos, tá? E aí, de cada salada nós temos aqui prato quente, né? Prato quente 1, prato quente 2. Para salada cozida também, prato quente 1, prato quente 2, tá? Porque são 2 tipos também de pratos quentes. E 3 tipos de sobremesa. Então aqui, para cada prato quente, vai ter sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Para esse aqui também, sobremesa 1, sobremesa 2, sobremesa 3. Para cada um deles, vai ter, então, 3 opções, né? Então, totalizando tudo, né, a gente vai ter 20 opções. Tá? É assim que a gente monta o esqueminha para o princípio fundamental da contagem, né? A gente chama aí de árvore de possibilidades. Mas, para resumir o que a gente viu na cartela anterior, o princípio fundamental da contagem garante que o resultado total de possibilidades é pegar aqui o 2 tipos de salada, 2 tipos aí de pratos quentes e os 2 tipos de sobremesa, fazer uma multiplicação entre eles. Nós vamos ter, então, 12 possibilidades, tá, de montar um prato com essas 3 opções, né? Salada, prato quente e sobremesa. Tá? Basta multiplicar, então, a quantidade que nós temos disponível, né, de cada um deles. A gente tem, então, que realizar uma multiplicação, a gente encontra, então, as possibilidades. Tá bom? Vimos também a permutação simples. Vamos relembrar também aí a permutação simples, né? Que nada mais é do que uma troca. Olha só essa definição, né? Permutar é o sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Então, no exemplo que a gente viu aí, formar um número de 3 algarismos, só que sem repeti-los. Tá? Essa é uma condição importante. Porque se fosse podendo repetir, nós poderíamos calcular da seguinte forma. Ó. São 3 números, né? 1, 2 e 3. Então, 3, 3, 3. Eu posso usar os 3 em cada posição. Seria, então, 3 vezes 3 vezes 3, né? Que daria 27. Isso ignorando, tá? Essa condição aqui que é sem repeti-los, tá bom? Essa seria a solução sem essa condição. Mas como nós temos uma condição, como nós temos aí a nossa condição, nós vamos ter, então, que considerar que nós não podemos repetir, tá? Então, aqui na primeira posição, na casa das centenas, eu tenho 3 opções de números, então eu posso utilizar qualquer um dos 3, já que não existe o zero aí, né? Na casa das dezenas, eu não posso utilizar um deles, eu só tenho 2 opções, já que eu escolhi a primeira na primeira posição. E na última, só resta então 1. Então aqui eu tenho que considerar 3 vezes 2 vezes 1,
somente 6 números são possíveis de escrever dentro dessa condição aí de sem repetir o mesmo número, né? Tá? Então é assim que funciona a nossa permutação simples, tá bom? E aproveitando, a gente lembrou aqui também que esse recurso, né, de você multiplicar um número pelos seus antecessores, temos a ferramenta, né, na matemática que se chama aí o fatorial. O fatorial, tá bom? Nada mais é do que essa multiplicação de um determinado valor, né? Ele é simbolizado aí com essa exclamação, pelos seus antecessores até chegar ao 1, tá? E aí nós temos uma pequena exceção, né? Que é o fatorial de zero, tá? Toda vez que a gente falar em fatorial de zero, o resultado é automático, tá bom? É 1, a gente considera 1, tá? Então aqui como exemplo, né? Fatorial de 5. 5 exclamação significa então fatorial de 5. A gente começa pelo 5, multiplica com o antecessor dele, que é o 4, multiplica pelo antecessor do 4, que é 3, o antecessor dele, que é o 2, o antecessor dele, que é 1. Quando chega no 1, a gente termina. Multiplica todos eles. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, resultado 120, tá bom? É assim que funciona, então, o cálculo do fatorial. E o fatorial tem uma praticidade aí dentro desses estudos, né, de permutação, principalmente no próximo exemplo que a gente vai ver aí, ó. A permutação com repetição, né? A gente viu aqui que o 5 fatorial é igual a 120, né? Foi o exemplo que nós vimos agora há pouco. Fatorial de 5 é igual a 120. E aí eu mencionei o exemplo de Maués. Lembra que eu falei de Maués? Que é uma palavra, né, o nome do município, né, que só tem 5 letras e nenhuma delas se repete. Tá? Então, para calcular os anagramas da palavra Maués, como são aqui 5 letras, nenhuma delas se repete, basta calcular o fatorial de 5. A gente tem, então, 120 anagramas para Maués. Tá? Só que quando a gente tem aí letras que se repetem, é por isso que nós estamos falando aí de permutação com repetição, a gente tem que considerar, então, essas repetições. No caso da palavra batata, eu tenho aí 3 letras A's, né, e 2 letras T's. Como é que vai funcionar a permutação disso? Para a gente calcular aqui os anagramas. Fatorial de 6, porque são 6 letras da palavra batata, tá? E na parte de baixo, no denominador, justamente as letras que se repetem. No caso aí, 3 fatorial é porque nós temos 3 letras A's. E 2 fatorial é justamente porque nós temos 2 letras T's, tá? E aí, resolvendo, então, o nosso fatorial vai ficar assim, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, poderia continuar até o 1. Mas eu vou utilizar aqui um recurso, tá? Que é o recurso da divisão de um mesmo elemento, já que é o 3 fatorial, ele existe aqui embaixo também, ó. Então, já que ele existe lá embaixo, eu posso dividir esses dois, ó. 3 fatorial com 3 fatorial. Nós vamos ter, então, 6 vezes 5, que dá 30, vezes 4, 120, dividido por 2 fatorial, que é o próprio 2. Isso vai dar, então, 60 anagramas para a palavra batata, tá? Então, sempre que você precisar calcular os anagramas de uma palavra, tá? Desde que ela não tenha letras que se repetem, basta aplicar o fatorial da quantidade de letras. E se por acaso existir letras que se repetem, né, a gente vai então dividir pelo fatorial dessas letras repetidas, tá bom? Sempre ali uma fração e um produto ali nos denominadores de todas as letras que se repetem. Tá bom? É um raciocínio simples para você aplicar e calcular então a quantidade de anagramas. Tá certo? Chegamos aí ao final da nossa revisão. Espero que você tenha conseguido lembrar de muita coisa, tenha conseguido acompanhar aí a solução, né, de alguns exemplos que nós vimos. Chegamos então ao final da nossa revisão.